Olá pessoal, tudo beleza? Tudo em paz, tudo tranquilo com vocês? Professor Adriano Silva passando aqui para a gente conversar um pouco sobre estrutura produtiva, economia, regionalização do espaço em múltiplas escalas, Paraná, Brasil e mundo. Deixa o teu joinha, se inscreve no canal Historiografando, compartilha esse vídeo nas redes sociais para que cada vez mais pessoas possam vir fazer parte da nossa nação historiografando, nação de concurseiros e concurseiras da área militar. Então vamos aqui falar sobre o tema de hoje na nossa aula aqui do YouTube. Eu quero deixar bem claro para vocês também que todo esse conteúdo ele não se encerra com o que eu vou passar para vocês aqui. Tem ainda continuação sobre esse tópico, é muita coisa, gente. É grande demais. Se você é aluno ou aluna minha na nossa plataforma exclusiva, é só você procurar se esse conteúdo aqui já está disponível. Se não estiver, não se preocupa. Em breve o professor estará disponibilizando de acordo com o seu edital. Se não é aluno, quer conhecer nosso curso, aqui embaixo eu vou deixar para vocês o zap do professor para que você possa entrar em contato comigo e conhecer a nossa estrutura de ensino historiografando. Olha pessoal, vamos lá, vamos começar do básico mesmo com vocês. A ideia é essa, é fazer com que você torne-se um conhecedor para resolver questões na hora de sua prova. Eu quero que você gabarite, não quero que você erre muitas questões não, ou nenhuma, eu quero que você fique craque. Então, para que você consiga essa perfeição, eu sempre costumo traduzir para vocês o título de cada tópico. Aqui fala sobre o espaço geográfico na formação econômica capitalista. Eu não quero saber do espaço geográfico na formação econômica socialista, não. Não é isso que o edital de vocês quer. Então, se na apostila, se nos vídeos que vocês estiverem assistindo, estiver falando sobre economia socialista, pode parar. Porque o teu edital ele é bem claro, na economia capitalista. O Brasil, você sabe muito bem, se não sabia, eu vou te apresentar. Ele é um país capitalista. É um país capitalista. Não me importa aqui se no passado alguns políticos tiveram afeição com o socialismo. Eu quero que você coloque que o Brasil é um país que tem uma economia capitalista dentro do nosso espaço geográfico. Professor, e como é que essa economia capitalista se formou aqui dentro do nosso território, ou seja, do nosso espaço geográfico a nível federal Brasil? Quer conhecer isso? Vem cá comigo. Olha só, preste atenção no monitor. O capitalismo, ele inaugurou e extremou a razão social do trabalho, abstrato voltado à produção de valores de troca. Esse processo ocupou um lugar que antes pertencia àquela relação metabólica homem-natureza. Então deixa eu explicar para vocês aqui o que foi trabalhado, o que foi abordado, o que eu quero que você colha para a hora de sua prova. É que as relações capitalistas ela veio romper com a estrutura anciã que nós tínhamos antes do sistema capitalista. Era um sistema de quê? De troca. Era um sistema de troca onde o que eu tinha sobrava, e sobras, digamos assim, eu ia na casa do meu amigo, do meu vizinho e, quer trocar isso por aquilo? Não, eu tenho isso aqui em excesso, vamos trocar por isso aí que você tem. Esse sistema de troca, ele passou a vigorar dentro da nossa sociedade antes do sistema capitalista. Porque pós-sistema capitalista, esse mesmo sistema que eu te explico, ele entrou em ruína, ele entrou em quê? Em caída. Isso fez com que o homem também deixasse tirasse de si aquela ideia homem-natureza, homem-natureza. E quando eu falo homem-natureza aqui, não é o homem, deixa eu pegar aqui minha caneta, não é um homem com um pedacinho de árvore ali debaixo com a rede armada, não. Quando eu falo homem-natureza, é no sentido homem-terra, voltado à plantação, o homem-terra, voltado à colheita. É nessa estrutura que eu estou explicando para vocês e quero que vocês pensem grande, pensem adulto, pensem igual a concurseiro, tudo bom? Vamos lá, ó. Continuando aqui, essa relação metabólica homem-natureza, ela primava e findava na satisfação das necessidades dos seres conscientes, envoltos em mediações de primeira ordem. Quais são essas mediações de primeira ordem? A alimentação, um exemplo, que nada mais é do que o processo consciente de estabelecimento de relações sociais entre os sujeitos e destes para com o meio em que se encontram orientados à produção de valores de uso. Resumindo, tudo isso aqui é uma palavrazinha meio complicada? Mas o professor está aqui para te dar esse suporte, para te dar essa ajuda. Eu preciso colocar isso porque, quem sabe,
A banca de vocês poderá vir cobrando um palavreadozinho mais bonito, mais estilo acadêmico. Aí sim, vocês precisam estar amparados para resolver essas questões. Então, o que eu acabei de explicar para você aqui e dizer foi que o nosso sistema de hoje no Brasil é o sistema econômico capitalista. Sistema capitalista que quebrou com aquela ideia homem-natureza, homem voltado à terra. Não é que hoje não se tenha ainda o resquício disso. Não estou dizendo isso para vocês. Eu estou falando que a estrutura econômica não é mais aquela homem-natureza, ou seja, homem-terra. Acabou-se com aquela ideia que aonde se prestava valores de troca dentro de uma sociedade. Hoje não é mais isso. E qual é hoje? Calma, que eu vou explicar para vocês ao longo dos nossos encontros. Fica comigo, olha só. A análise de padrões de consumo dos últimos 50 anos, eu gosto de fichar com vocês o interregno, porque nos faz voltar na história e lembrar aonde começou esses 50 anos. Contribuiu para que os formuladores de políticas públicas elaborassem projetos de economia sustentável. Segundo o panorama, ao longo das últimas 5 décadas, a população dobrou e o produto interno bruto, PIB, aumentou 4 vezes. A extração global anual de materiais, por sua vez, passou de 27 bilhões de toneladas para 92 bilhões de toneladas ao longo desse período. Estima-se que até 2060, mantido o atual ritmo de exploração e de recursos naturais, haverá uma redução de mais de 10% das nossas florestas e 20% das pradarias, entre outros habitats naturais que nós temos distribuído no globo terrestre. Tudo bem? Já a emissão de gases estufas aumentarão cerca de 43% até esse período. Vamos lá devagarzinho, vamos ver como é que a banca vai cobrar para vocês aqui. Ó. Quando eu faço essa análise da formação econômica capitalista, o sistema capitalista ele está ligado a modelos de sugar. Quando eu falo sugar aqui, são todas as estruturas da natureza e a estrutura humana, a estrutura social. Na estrutura social, eu digo para vocês que o sistema capitalista ele é traduzido pela busca de uma mais-valia. O que é que significa mais-valia? O excedente, o lucro que as empresas e os grandes capitalistas conseguem reter nas costas do trabalhador. Só para você ter uma ideia, um trabalhador assalariado rende 2, 3 vezes a mais para o patrão. Um só assalariado, viu? Numa empresa aí privada da vida que esteja no ramo. E quando eu falo para vocês que o sistema capitalista é um sistema econômico que visa o lucro, ele não vai ter, digamos assim, entre aspas, dó, a pena mesmo, passar a mão em cima do sistema natural, ou seja, da natureza. Isso vem sendo acompanhado por degradação ambiental. O meio ambiente sofre, o meio ambiente pede socorro. E o sistema capitalista suga cada vez mais essas porções naturais. Tudo beleza? Aqui é só uma introdução, pessoal, só um prefácio do que você vai encontrar por aí, do que você vai encontrar aqui nos nossos vídeos ao longo do nosso estudo social aqui. Beleza? Então, eu vou passar para o nosso próximo slide, bem tranquilo, bem seguro, que você já pegou os primórdios da nossa economia capitalista. Onde é que ela está amparada? Qual é o solo que ela está pisando? Tudo isso que eu te expliquei aqui agora. Tudo bem? Bora lá. Ó. Exploração e uso de recursos naturais. Pessoal, essa exploração e uso de recursos naturais, a gente já vinha falando do slide anterior. O que é que vai acontecer até 2060? Então, o panorama mostra que estamos avançando sobre os recursos que são finitos. Cuidado para não confundir a palavra finito, que tem finitude, acaba, tem fim, com infinitude, que não tem fim. Então, nós estamos avançando sobre os recursos finitos do planeta como se não houvesse um amanhã, causando mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas elas são visíveis, e a perda da biodiversidade ao longo do caminho. A extração e o processo de materiais, como o caso de combustíveis fósseis, alimentos, eles respondem por cerca da metade do total global de emissões de gases de efeito estufa e por mais de 90% da perda da biodiversidade e estresse hídrico. Então, pessoal, tudo isso, o progresso, o sistema capitalista, o nosso sistema do Brasil, ele vem ocasionando isso.
Não só o Brasil que adotou o sistema capitalista, e outros países que também adotam esse modelo. A maioria dos países global, a maioria esmagadora mesmo, estão com esse sistema dentro da sua economia. Então eu quero que você coloque na sua cabeça agora que o sistema capitalista, ele tende a sugar os recursos que nós temos. Recursos esses o quê? Finitos. Recursos estes que vão ter o fim um dia, não sabemos quando, mas tende-se a ser bem próximo. Acontece também mudanças climáticas que são atribuídas a esse sistema de produção, esse sistema de não proteger o meio ambiente, a emissão de gases estufas, a emissão de quê? De dejetos na própria natureza, nos recursos hídricos. Pessoal, talvez vocês estejam escutando o barulhinho aqui, porque nós estamos com as janelas todas abertas para justamente circular um pouco mais de ar nesse momento que é um momento crítico, que você está em casa, que o professor também está em casa, mas não deixamos de estudar, tudo bem? Então, esse sistema capitalista, ele é um sistema que tem um modelo típico. Um modelo típico de quê? Um modelo típico de agredir o sistema social, agredir o sistema natural, beleza? Então, deixo bem claro para vocês que o nosso Brasil adota esse sistema capitalista desde os anos, há 50 anos atrás, lá ainda no período de Getúlio Vargas, quando começou o processo de industrialização, o Brasil quis ter mais participação na indústria. O Brasil, até Getúlio Vargas, até ali o início do governo de Getúlio Vargas, era um Brasil voltado à terra. Era um Brasil que eu digo para vocês, de forma mais homem-natureza. Depois de Getúlio Vargas, com a crise de 29, começou-se a querer para o país, o Brasil, uma estrutura industrial. Uma estrutura que o próprio país pudesse sustentar de pé, sem depender de outros. A crise de 29, minha galera, ela veio para mostrar que ou você consegue uma independência, ou você vai ruir com os países que têm independência. Então foi aí onde Getúlio Vargas começou a introduzir no nosso sistema de economia as indústrias. Começou-se a pensar uma forma de montar estruturas industriais e desapegar um pouco mais desse modelo de dependência dos países mais ricos, como o nosso caso naquele momento era os Estados Unidos da América. E isso significou o quê? Deixar de andar na sombra dos Estados Unidos e começar a construir o nosso processo de industrialização. Significou que o Brasil também começou a adotar mais um sistema de poluição, um sistema mais capitalista, onde visava o lucro em cima das empresas. Os empresariados, eles conseguiram esse lucro e começaram a acumular o que nós chamamos aqui de capital. Para quê? Para expandir, e vai ser tema dos nossos próximos encontros, a desconcentração industrial em um único local. Quando surgiu, era preciso buscar aglomerações, economia de aglomeração. Está no tópico de vocês, viu? No edital de vocês. O que significa essas economias de aglomeração? Economia de aglomeração, para a geografia, é justamente eu iniciar o processo industrial por onde tem população para consumir e para trabalhar. Mas com o tempo, com o amadurecimento das ideias, o Brasil começou a saltar desse sistema de aglomeração para descentralização. Preste atenção na palavra, aglomeração único. Descentralização, retirar o poder de um só local de vez da industrialização brasileira. Tudo bem? Então todos esses tópicos, esses 2 slides que nós trabalhamos aqui nesse encontro de hoje com vocês, eu quero que vocês pensem esses slides nessa explicação que eu passei. Se você não entendeu, volta o vídeo, nota, não tem preguiça não. Nota o vídeo que você viu que não tem no material de apoio, nota, não deixa passar nada em branco, vai montando teus esquemas, imprime, coloca ali de frente da tua parede para você estudar. Eu sei que é muitas disciplinas, são muitas disciplinas para você dar de conta, mas vai de vez, vai tentando fazer com que você facilite, pelo menos naquele dia. Depois a parede está cheia, retira a geografia no teu painel, coloca direito constitucional, que é a vez que você vai estudar, que você vai ter um rendimento olhando. Tem pessoas que têm memória visual, outras são memórias apenas no ouvir, no captar. Isso muda de pessoas para pessoa, tudo bem? Então, exploração dos usos dos recursos naturais foi justamente dessa forma que o Brasil nasceu dentro de uma estrutura de um sistema capitalista.
e capitalista. E esse sistema capitalista, ele tende a quê? A causar mudanças climáticas, a acabar com os recursos finitos. O efeito estufa, ele se propaga bastante, a biodiversidade entra em crise. Tudo isso são consequências do país ter adotado esse sistema. Professor, e tinha outra opção? Eu não quero saber com vocês, a banca não está perguntando para vocês se existia opção a esse sistema. Bom, então não vai colocar o que não tem, não vai preencher tua mente com o que não vai cair na sua prova. Normalmente isso são alunos de sala de aula que fazem essas perguntas. Você aqui não precisa fazer esse tipo de pergunta se tinha outra segunda opção, se o Brasil poderia adotar. Estrutura e dinâmica agrárias. Outro tópico que também está lá no edital dos senhores e das senhoras. Quando eu falo de estrutura e dinâmica agrária, aqui nós vamos começar a trabalhar todo o pé estrutural que fez com que o Brasil conseguisse essa industrialização e se efetivasse no sistema capitalista. Uma dinâmica agrária. Eu não falei para vocês que até Getúlio Vargas entrar no poder, o nosso sistema ainda era voltado mais para a terra. Era um sistema mais voltado para o homem do campo, a natureza. Após Getúlio Vargas, começou-se a introduzir o quê? Um sistema